quais são os serviços, assim, que a Agraer tem feito em relação ao produtor, à regularização de terras, né? Em que momento o produtor deve procurar, esse tipo de esses serviços lá? Então, Vitor, a Agraer, um dos focos da nossa gerência é a regularização de terras devolutas. O Estado, ao longo aí de 140 anos de história, vem regularizando todo o território, emitindo títulos de acordo com a ocupação. Isso veio num processo progressivo, vai titulando um, dois, três, vai emitindo os títulos. E hoje nós temos lá na Agraera um cadastro que nós temos o controle dessas áreas tituladas, né, André? E aí a gente tem nesse cadastro os fragmentos de terras que ainda não foram tituladas. Então, o que que é terra devoluta? Terra devoluta é terras que não foram tituladas ainda, ou seja, essas áreas não Entendi. foram destacadas do patrimônio público estadual ou federal, no caso onde nós temos a faixa de fronteira, né, André? A situação do estado aqui, Vitor, ela é dividida assim, 2/3 é o interior do estado e 1/3, mais ou menos, é a faixa de fronteira. Então, na faixa de fronteira, competência da União. Nós atuamos muito tempo na faixa de fronteira com concessão da União para fazer isso, né? E agora a gente só atua no interior do estado, na parte que não é faixa de fronteira, né? E essa questão da terra devoluta é aquela terra que nunca foi documentada, ela é patrimônio do estado, no caso onde não é fronteira, patrimônio do estado, né? Existem terras também que são do estado, mas são documentadas em nome do estado. Essas que não foram documentadas, a competência é exclusiva da Agraer fazer a titulação. O governo transferiu para a Agraer esse poder. E deixando bem claro, Vitor, que 100% desses territórios não titulados estão ocupados por alguém. Tem um posseiro lá na área, e aí o trabalho nosso como Agraer, né, André, é identificar essas pessoas que ocupam esses imóveis e trazer para eles a Agraer para regularizar de forma administrativa. Nós temos uma lei específica no estado de 82 e um decreto que regulamentou essa lei de 83, em que tem todos os passo a passos de como a gente regulariza isso de forma administrativa. O posseiro vem até a Agraer, nós formalizamos um processo, esse processo tramita na esfera administrativa e jurídica da própria Agraer, o título é emitido pela Agraer mediante pagamento de um valor sobre a pauta de terra daquele imóvel, relacionado ao tamanho do imóvel, e ao final nós emitimos um título, ele vai no cartório de registro de imóveis da comarca onde esse imóvel está localizado e registra. Ao registrar o título, abre-se uma matrícula, igual a todas essas matrículas que a gente vê no nosso dia a dia, seja ela rural ou urbana, né, Nogueira? O legal é que quando você faz o processo inverso, você pega qualquer matrícula no cartório e faz a cadeia dominial, né? Na maioria dos casos, você vai chegar em qual título foi emitido pelo Estado. Esse trabalho também a gente faz lá, a pedido de alguns proprietários rurais que precisam comprovar o seu documento, né? A veracidade do seu documento. Então, esse trabalho também. Já, E eu acho que só, Jadir, assim, é, esclarecer que no Estado nós atuamos muito fortemente. O nosso órgão de terras, eu falo isso sempre, é um dos melhores do país e nós não temos mais fragmento de terra, coisa significativa de terra devoluta. Então isso é bom que saibam, porque assim, hoje 99% das terras já estão tituladas. tituladas, regularizadas da questão de terras devolutas, E né, que nós tem estamos alguns falando. conflitos que Isso, acontecem, né? aí Sempre tem uma medição para lá, o meu lado é aqui, o seu é ali, Aí essas nós coisinhas que partimos para acontecem, né? outros, né? É isso que eu ia falar, aproveitando o gancho que o André falou, de que fazendo o trabalho inverso, partindo de uma matrícula hoje e olhando o histórico dela, porque cada matrícula está dizendo, olha, essa matrícula veio da matrícula anterior, número tal. Aí eu pego a anterior, ela fala a outra anterior e assim sucessivamente. Esse é um outro trabalho que nós fazemos, ô Vitor, na esfera judicial. A Agraera é extremamente demandada de todos os processos de uso capião que tramitam no Estado, seja na esfera judicial ou extrajudicial,
passam pela Procuradoria-Geral do Estado e eles encaminham 100% desses processos para passar por essa análise que o André acabou de dizer, que é você olhar para saber se aquele documento ele tem um título expedido pelo Estado, ele tem como origem um título. E todas a maioria, né, André? A maioria das brigas que a gente tem, dos conflitos fundiários e agrários, também passam lá pela gente, para a gente poder determinar se o A tem direito, se o B tem direito, ou se nem o A, nem o B, ou nenhum dos dois tem. Então, isso é um trabalho fortíssimo que nós fazemos na nossa gerência, voltado para a esfera jurídica, judicial do Estado. Muito Vitor, forte, muito forte. você começou perguntando quais são os serviços, e nós nos perdemos um pouco no caminho aqui. Já Certo, partimos certo, para verdade. só um tipo de serviço. Na verdade, assim, regularização de terra devoluta é um serviço. Expedição de certidões que são de veracidade, de localização, de estudo fundiário, parecer técnico, são outros serviços, tá? Além disso, limites municipais, nós aqui cuidamos dos limites municipais, né? Claro que quem aprova é a Assembleia Legislativa, mas quem faz o trabalho técnico é a Agraer, tá? Fazemos parceria com o INCRA, com o FUNAI, em demarcação de terra indígena, demarcação de assentamento. Quilombos, Quilombos também, demarcação de quilombos junto com o INCRA, né? assentamentos. Assentamentos. Então, todos esse leque de serviço na área fundiária é feito pela Agraer, tá? A gente atende toda a população em todas as questões fundiárias. Inclusive, se um proprietário estiver comprando uma terra e tiver dúvida daquele documento, ele pode solicitar um serviço lá, uma certidão. Incrível Uma coisa assim. a importância que tem esse setor, né, dentro do Estado para toda essa regularização.